Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar, ó Deus, para falar do Teu amor, trazendo uma palavra da vida. Amado Senhor, abençoa a Tua igreja, guarda os Teus servos em todo lugar, manifesta o Teu poder, ajudando, Senhor, a cada um de nós. Nos dá, Senhor, a graça para continuar. Abençoa os nossos ajudadores, Pai. Tu conheces os nossos irmãos, fiéis colaboradores na Tua igreja, Senhor, dedicados a Ti, com amor à Tua obra, Senhor, e que Tu possas recompensar com a bênção dos céus. Amado Senhor, guarda crianças, jovens e adultos na Tua igreja, os Teus ministros, cada um, Senhor, que contribui para o desenvolvimento e o bem-estar da Tua obra. Deus fiel, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Estamos no ano 33 da nossa atividade. Neste período, Deus nos abençoou, tem nos dado graça, tem nos sustentado com saúde e vigor e com a contribuição, a participação de nossos queridos irmãos e amigos, algumas pessoas que não participam da igreja em si, como congregação, e mesmo assim contribuem conosco, alguns contribuem há muito tempo. Então, meus queridos irmãos, é uma bênção, é um privilégio a gente trazer a mensagem da palavra de Deus, falar desta coisa maravilhosa que nos dá vida, que nos encoraja, que nos desperta para conhecer mais e nos aprofundar nesta grandiosa bênção que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é programa Voz da Igreja, nós vamos para a carta de Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses. O apóstolo de Jesus Cristo, cheio de amor e dedicação à igreja e tendo a correspondência deste amor, esse afeto dele pela igreja, fazia com que a maioria das pessoas pertencentes à igreja tivesse grande amor e respeito pelo apóstolo de Jesus Cristo. Então vamos ler e aprender juntos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para
glória e louvor de Deus. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Não é muito fácil viver esta vida aqui, porque ele diz, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Não é fácil, mas é possível. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, suplicamos ao Pai pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos ajudadores. Pai, Tu conhece cada vida, opera em cada coração. Abençoa, meu Senhor, toda a Tua igreja, crianças, jovens e adultos, os Teus ministros, meu Senhor, os idosos, os fragilizados. Toma em Tuas santas mãos, meu Senhor, e socorre os que estão aflitos, os que estão enfermos. Tenha compaixão, tenha misericórdia, Tu és bondoso, maravilhoso, estenda, meu Senhor, as Tuas santas mãos sobre os Teus servos feridos. Deus bendito e santo, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, a maravilhosa missão de servir a Deus, de pregar o Evangelho, de acender a luz no caminho dos outros, é algo grandioso. Quem tem essa experiência se sente certamente como eu, muito feliz, agradecido a Deus, sem medir esforços, empreendendo esforços, portanto, fazendo algum sacrifício com consciência. Não é sacrifício de bobagem, sacrifício de bobo, de tolo, não é alguma coisa vinculada a benefícios, a cursos e custos aqui, não, é algo inerente ao reino de Deus, à bondade de Deus, à justiça de Deus, à veracidade de Deus, que os homens conheçam e reconheçam ou não. Então é uma bênção. Eu me sinto muito bem, feliz e abençoado em ser participante da Igreja de Jesus. E o apóstolo Paulo, apesar de ser... Paulo já foi avaliado por grandes estudiosos e alguém chegou a uma conclusão, claro, ridícula, mas mesmo assim interessante do ponto de vista de grandeza humana. Paulo só perderia em termos de atividade e atitude para o próprio Cristo. Não sei se esta pessoa se baseou no que ele mesmo diz, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, até porque só ele diz isto. Pedro não diz isto, João não diz isto, nenhum outro disse isto, só o Paulo. Só o Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele passou por uma transformação profunda, foi uma mudança gloriosa. Todo mundo conhece a história do Saulo e o traumático encontro do Saulo com Jesus Cristo, o que o transformou para sempre. Então, ele tinha tanta consciência da importância de Cristo na sua vida que ele começa aqui igualzinho Timóteo. Timóteo era apenas um jovem, tinha talvez a metade da idade de Paulo, e Paulo coloca aqui, Paulo e Timóteo, de igual para igual. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e os diáconos. É uma saudação breve e fala tudo. Fala da humildade dele, fala da maneira dele honrar e reconhecer o trabalho dos outros aqui, o jovem Timóteo, fala da esperança dele e da forma dele tratar quem estava ligado a Cristo, portanto chamado santos, aqui todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos. Bispos, na verdade, eram os anciãos ou presbíteros, os bispos. E os diáconos, uma classe que no Novo Testamento
é como se fossem os levitas do Antigo Testamento. Levitas no Antigo Testamento não viviam de cantoria, não. Levitas no Antigo Testamento viviam de muito trabalho, trabalho árduo, um grande trabalho. Os levitas trabalhavam muito. Não vivia de cantoria e não vivia de flosor e não tinha a menor condição de enganar os outros, explorar os outros. Não. Levita no Antigo Testamento era uma pessoa que servia a Deus e servia com muito trabalho. E Paulo aqui se equipara a Timóteo, se equipara aos outros santos, portanto, os que estavam em Filipos não eram superiores nem inferiores a ele, a Timóteo, e ele valoriza, menciona os bispos e diáconos, que era, digamos, a composição eclesiástica naquele tempo. No versículo 2 ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho agradou o Pai, e na união inseparável, Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, na consumação, ela se consagra, se concretiza de tal forma que não haverá nem mesmo necessidade de alguém questionar ou se inteirar melhor a respeito desta divina união, porque tudo é em prol do homem. O Filho de Deus foi enviado para salvar os pecadores, mas a provisão foi desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8. A nossa redenção já estava no plano de Deus desde a eternidade. Então, algo grandioso. No versículo 3, o apóstolo de Jesus diz: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E era sempre que essa lembrança. Ele diz no versículo 4, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Ou seja, toda a dedicação do apóstolo à igreja de Filipos, aos irmãos de Filipos, justificava ele se lembrar destas pessoas e interceder diante de Deus por estas pessoas e ser gratos a ela desta forma que ele expõe aqui. No versículo 5, ele diz: pela vossa cooperação. Irmãos, não existe coisa mais interessante do ponto de vista de quem faz a obra de Deus, de quem trabalha para o Senhor, pensando no engrandecimento do reino de Deus, do nome do Senhor. Não tem nada mais importante do que ter apoio irrestrito de alguém. Você apoiar a mim, eu apoiar a você, aqueles apoiarem a nós, faz esta cadeia maravilhosa de atividade, todos em função de Jesus. E o apóstolo de Jesus tinha esta consciência. Eu dou graças a Deus por vocês. Eu me lembro de vocês fazendo as minhas orações com alegria e com muita gratidão pela vossa cooperação no Evangelho desde o começo até agora. Era grande a maneira, era grandiosa a maneira do apóstolo exaltar a Deus por causa da igreja. Aqui, meus queridos irmãos, no versículo 6, o apóstolo de Jesus diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, até o dia da vinda do Senhor. É maravilhoso. Nós conhecemos, a maioria de nós conhece alguém que começou aparentemente bem,
corajoso, fazendo tudo, participando de tudo. Aí chega um momento, às vezes nem passou muito tempo, mas você nota aquela distância, aquela ausência, cadê fulano? Não, é. Outro dia um amigo me perguntou sobre a minha distância em relação a algum trabalho e eu, na minha franqueza habitual, disse que não tinha quem tirasse o que eu tenho e nem quem somasse, mas não tinha espaço para o estranho, para coisa estranha. Porque é assim, meus amados irmãos, que acontece na nossa vida. O apóstolo de Jesus Cristo diz: eu estou certo, eu tenho por certo que quem começou a boa obra em vós vai aperfeiçoar. Então, responsabilidade nossa, responsabilidade sua e minha. Sabemos que quem nos iluminou foi Deus, sabemos que quem nos tirou da idolatria foi Deus. Eu tenho a experiência de idólatra que eu nunca tive. Nunca carreguei, me converti cedo e aquilo não era serviço para adolescente. Nunca peguei no pau do andu. Nunca peguei naquele negócio para carregar santo nas costas. Mas o sujeito que tem a iluminação do Evangelho, Jesus Cristo salva, liberta, tira de debaixo do peso do ídolo. Aquela desgraça, aquilo pesa. Tem alguns que pesa muito. Então, o Senhor tirou, eu conheci, indivíduos que o Senhor tirou de debaixo do andor, tirou de debaixo do ídolo. Eu conheci, eu evangelizei, na minha forma questionável. Evangelizei, sujeito que tinha uma religiosidade cruel, negócio sério, não tinha como um homem daquele sair de debaixo do andor, andor é aquela padiola de carregar ídolo. E Deus me deu graça para evangelizar o sujeito que vivia debaixo do andor. Toda a procissão ele estava carregando aquela porcaria nas costas. O Senhor Jesus Cristo começou a boa obra e realizou. Então aqui, meus amados, Paulo diz: eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Quando chegar o dia de Cristo, já está aperfeiçoado. Se não chegar o dia de Cristo, a gente morre em comunhão profunda com Deus. Louvo a Deus por isto. Conheço as histórias. Minha igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Próximo dia 19 eu completo 55 anos que confessei o Senhor Jesus. E parece que eu estou naquela casa, naquele culto, naquele lugar. Parece que eu estou vendo aquela iluminação diferenciada naquela rua escura. Pois é. E aqui, meus amados irmãos, o nosso Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Vai aperfeiçoar a obra. Muitos daqueles que nós conhecemos, que foram salvos, já foram, porque é assim. O Senhor aperfeiçoa a obra e até o dia de Cristo. Se não acontecer o dia de Cristo, vai acontecer o dia da gente. Então, o resultado, meus amados, é que é necessário estar assim firmado. E Paulo diz: eu tenho por certo isto, que aquele que começou vai concluir. No versículo 7, ele diz: como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho, eu vos retenho em meu coração. Vocês estão presos no meu coração. Eu os tenho ou retenho no meu coração. Sabe por quê? Porque vocês foram participantes da minha vida, vocês foram participantes da minha graça, vocês foram participantes das minhas prisões, vocês foram participantes da minha defesa, da minha libertação, vocês foram participantes da confirmação do Evangelho.
porque Deus é testemunha das saudades. Ele estava com saudade. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Aquele amor profundo, aquela maravilhosa operação que tira a diferença. Tira a diferença. Elimina a questão racial, elimina a questão social. Como diz o matuto mesmo do Nordeste, um podre de rico e o outro morto de pobre. E em Cristo iguais. Em Cristo iguais. Eu acho maravilhoso. Sou muito feliz porque absolvi, observo, absolvi, guardei. Está guardado. Tem quem tire. Não tem como me desfazer. É algo tão profundo, tão maravilhoso, tão verdadeiro, que não tem concessão. Não tem concessão. Não existe concessão. Deus me é testemunha. Nunca fui superior a ninguém. Nem me julgo inferior. Estou diante do Senhor, em aliança com nosso Senhor Jesus Cristo, porque estas realidades do Evangelho aconteceu em Filipos, aconteceu em tudo que foi lugar. Tudo que foi lugar. O Evangelho foi pregado em todo o Império Romano e o próprio Paulo, que foi um gigante de Deus, ele diz que de Jerusalém até o Ilírico, que é a Albânia, país lá na Europa Oriental. Então, meus queridos irmãos, uma bênção está assim em comunhão com Deus. Deus é testemunha das saudades que eu tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Agora eu faço um pedido. Ele era extraordinário. No versículo 9, um pedido. E peço isto, que o vosso amor cresça, aumente, cresça. E peço isto, sejam zelosos, sejam cuidadosos. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis. Isso é lindo. Para que aproveis as coisas excelentes. Meus queridos irmãos, não tem nada que seja mais profundo, mais agradável, excelente. Não tem nada mais excelente do que andar em comunhão com Deus, do que desfrutar a comunhão com Deus, viver a verdadeira fé que há em Cristo Jesus. Para que aproveis as coisas excelentes. Olha a continuação. Para que sejais sinceros. Olha a sequência. E vivam sem escândalo algum. Alguém se adapta ao sistema religioso e fica muito cuidadoso para não dar vexame aqui, ali, acolá. Aqui não tem questão de compromisso ou juramento. Aqui é vida em Cristo. Aqui é vida em Cristo. Eu estou feliz, eu quero que vocês estejam felizes, eu quero que vocês provem e aprovem as coisas excelentes, eu quero que vocês sejam sinceros, eu quero que vocês vivam sem escândalo algum até o dia de Cristo. E vivendo uma vida plena, cheios, plenitude, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, ou seja, que só somos capacitados de produzir esse fruto de justiça porque Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós. Do contrário, a gente ia fazer exatamente o que o ímpio faz. Mas houve a mudança, para que estejais cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo,
para a glória e louvor de Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma maneira profunda. Que nós sejamos abençoados e renovados e encorajados para levar a palavra da vida a quem está ainda sem Cristo. Vamos fazer a nossa intercessão, orando pelo memorial da oração. Famílias inteiras, famílias representadas, às vezes só tem uma pessoa que tem temor, a gente ora por este, ora com este, ora pelos outros. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor manifestado no Calvário, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fiel e maravilhoso, continua conosco, nos dá a tua direção, tua paz, tua graça, nos ajuda, Senhor, cada dia. Recompensa os nossos irmãos com a bênção dos céus, os nossos ajudadores. Ó Senhor, manifesta o teu poder e faz maravilha em suas vidas. Dá graça, dá vigor, dá saúde a cada um. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.